Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast. Eu sou Felipe Xavier. Eu, Daniel do Amaral. Ô Dan, a gente tá com uma presença ilustríssima. Novamente, né? Novamente. Exatamente. Eu tô assim em êxtase porque ele aceitou gravar com a gente, ele aceitou voltar, aceitou o nosso convite. E de verdade, e é um cara honra. que... É uma honra imensa. Uma honra e uma aula, né? Isso nem se fala, né? Qualquer conversa com ele é uma aula, né? César Urignani, obrigado, olha, de verdade. Nós aí de novo. Obrigado por aceitar nosso convite. De verdade. E foi daqui que saiu, né, aquele corte lá, né? O carro elétrico já morreu 3 polêmico, vezes. Né? Essa é a 4ª tentativa, né? Verdade. E esse negócio rodou, cara, viralizou, foram mais de 3,5 milhões, né, de visualizações, um monte de gente rendeu envolvida assunto, com, né? Nossa, com carro elétrico mandou mensagem pra gente, e aí, enfim, a gente viu outros canais repostando esse corte. Eu acho que todo tipo de discussão, né, de conversa, né, que abra a cabeça das pessoas, né, eu não sou como se diz... o senhor da verdade, né? Sim. Eu acho que a conversa, a discussão, eu tenho questionamentos e busco, né, tentar entender o que está acontecendo e levo meu ponto de vista. Até que venham provas e que me convençam. A partir daí, eu sou o primeiro a falar, o negócio está funcionando, o negócio mudou. O que não aconteceu ainda, né? E pelo visto só tá concretizando o outro lado da história, né? Mas acho que pra gente começar, né, Fê? Vamos começar da onde paramos, né? A discussão, né? Que faz o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, atrás? Acho que mais ou menos isso, por aí. Mas muita coisa mudou, né? Por isso que é legal. Vamos dar uma atualizada nos argumentos agora, né? Temos muito mais carros elétricos rodando hoje, né? A gente vê a indústria se movimentando muito forte, né, em torno disso. E para mim, assim, algumas verdades elas vão aparecendo no meio do caminho para explicar esse movimento, né? Exatamente. Porque eu continuo com a tese, né, de que uma das coisas que me incomodam no discurso, vou chamar de eletricista, é o cara falar assim, vai acabar o motor a combustão e amanhã vai ser tudo elétrico, né? Com o conceito de carros que temos hoje, que é o quê? Um motor elétrico com bateria usando a rede. Então, essa afirmação, né, se eu pegar de 2018 para cá, ela foi cada vez mais ruindo. Onde você vê a própria montadora modulando o discurso e dizendo que o mundo não será 100% elétrico. O mundo será eclético. Onde você terá o motor elétrico com bateria num nicho. Você vai ter o motor elétrico e para a sobrevivência dele, o hidrogênio, sabe? E outras matrizes. Você vai ter motor a combustão mais eficiente do que temos hoje ou que já tivemos no passado, seja no diesel. Eu fui no IAA em 2022 e as montadoras foram muito claras. O diesel ainda terá vida longa, né? Porque não dá para fazer essa virada, porque nós temos um problema de veículos elétricos quando se trata no modal que mais impacta o ambiente, que é o transporte de cargas e pessoas. Então, muitas coisas estão acontecendo, ajustes são necessários, mas esse discurso forte, que é o que eu sempre combati, de que o mundo será só dos elétricos com bateria, usando a rede, eu sempre disse que isso não se sustenta. Né? Até porque já havia tentado esses movimentos no passado e não deu certo. O motivo pelo qual, embora o sistema de energia tenha melhorado, embora as baterias tenham melhorado, como eu disse da primeira vez que estava aqui, o que matou o carro elétrico 3 vezes foi isso. Nunca ninguém discutiu, e não sou eu que vou discutir, e eu concordo, que o motor elétrico é eficiente comparado a qualquer motor térmico, comparado a qualquer motor ciclo alto. Ele é mais eficiente. Ponto. O que se discute é como a energia chega no motor para que ele cumpra com as agendas, né? De sustentabilidade, de custo, de manuseio, né? Ficar lá X horas. Hoje você vê que o cara compra um carro elétrico, ele pega aquele carregadorzinho que vem no carro de emergência e espeta na tomada. Tá errado. Está errado, você tem que ter uma fiação específica, você tem que ter um disjuntor específico, você tem que ter uma série de... né? Você tem que ter um carregador de 7,5 kW. Por quê? Não é porque você quer carregar 7,5 vezes mais rápido. Senão você taca fogo na tua casa.
Simples assim. Eles ainda não conseguiram fazer com que os próprios plugs, né, fossem padronizados. Verdade. Então tem muita coisa para acontecer. Né? Mas, bom, vamos embora. Vamos falando aí. Não, legal. Tem bastante coisa para falar. Eu, por tudo que eu vi, conversei com o pessoal, a gente conversou com o Roberto Saldo também, que é especialista em elétrica. Conversão a veículos elétricos. Eu acho muito, assim, principalmente nos países emergentes, eu acho que o carro elétrico não vai pegar. Assim, não, assim, vai ter carro elétrico, como vai ter em qualquer lugar. Mas acho que não vai ser o forte dessas regiões, principalmente a Europa. Eu acho que vai ser mais, só um nicho. Essa fala, exatamente, ela tem fundamento, o que vocês estão colocando como impressão. Né? Vamos se fundamentar em fatos. Sim. Se você pegar hoje e pesquisar países que estão maduros, não é o caso do Brasil. O Brasil está verde quando se fala em carro elétrico. Então exatamente, é natural você ter muita gente desconfiada, mas também é natural ela estar rampando, porque ele está chegando, tudo bem? Você vendia 1, hoje você vende 3. Oh, maravilha, 300%. Sim. Claro, mas você não vendia nada, qualquer coisa que você vender vai ter o volume. É perfeito. Mas se você pegar os países que estão mais maduros, né? Vamos falar de Europa, vamos falar de Estados Unidos, por exemplo, você vê notícias de que diminuiu a demanda por compradores de veículos elétricos. Então, algumas indústrias falam assim, olha, eu acho que aqueles que querem se adaptar ao veículo elétrico e que podem se adaptar ao veículo elétrico é essa camada da população. Uhum. Alguns vão dizer assim, mas é que o carro elétrico ainda é caro. Então, eu volto na minha discussão. Você está vendendo um carro para um segmento de rico. Exato. Que não vai melhorar em nada a questão do meio ambiente. Porque você tem um cara que compra um Taycan. O cara paga, sei lá, quase 1 milhão no carro. O cara que tem um Taycan tem 3, 4 carros na garagem. É isso. Aí para esse cara você está dando isenção de PVA. Verdade. Você está dando isenção de andar em São Paulo, por exemplo, no dia de rodízio. Né? Mas não é esse cara que precisa da isenção. E não é esse carro que vai resolver o problema do meio ambiente. Se formos falar de veículos de passeio, o veículo elétrico seria, e ele nasceu para ser um carro urbanoide. Um carro pequeno, né? Para caber em espaços onde tem vários carros ligados ao mesmo tempo. E aí, em vez de ter um monte de carro a gasolina ligado, você tem um monte de motor elétrico, fazendo cursos de anda e para, onde ele é mais eficiente, usando baterias menor. E aí você está falando assim, e sendo acessível à população. Sim. O que é que nós estamos vendo? Carro de meio milhão. É a inversão. E todo mundo disputando qual carro é mais rápido, qual faz do 0 a 100 mais rápido. Agora vi um recorde. Um carro elétrico conseguiu bater 275 km por hora de ré. Putz, mano. É extraordinário sob o ponto de vista, né, da curiosidade? Mas pro uso diário, no dia a dia... Então, quer dizer, você tem que encaixar esse carro para onde mais precisa. Você tem que encaixar essa mobilidade para onde ela vai causar impacto, porque aí você que comprava um carro a combustão por 50 mil, você fala, nossa, eu vou comprar um carro mais urbano para o meu dia a dia, só porque eu faço anda e para aquela correriazinha da cidade, por 40 mil, por 45, ou por 50 mil, ou por um pouco mais, 60. Mas uma porque eu uso ele pequena, né? Mas aí você faz a diferença, e não para essa camada. Agora, por que esses carros elétricos estão para essa camada? É muito simples. Porque como a indústria pediu uma isenção de imposto de importação, porque assim, todo carro importado paga 35% de imposto de importação. Uhum. Lá por volta de 2014, para fomentar, porque a própria indústria disse, olha, se um caminho pode ser a eletrificação, só que era muito caro. É muito difícil de desenvolver esse carro aqui. Nós precisamos de um incentivo. Então, quem está dizendo hoje de que o Brasil começou a cobrar 35% de importação do carro elétrico, é mentira. Porque esse carro já deveria estar pagando. Sim. Ele parou de pagar. Sobre qual combinado? Tem dia e hora para acabar. É por um tempo determinado que eu vou te dar 35% de isenção. E, em troca, você vai fomentar e desenvolver o veículo elétrico e híbrido no Brasil para gerar empregos. Então, vamos bater palma aqui. A BYD, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo,
vai fabricar carro híbrido e elétrico na planta da antiga Ford. Eles estão cumprindo o papel. Sim. Né? Vamos esperar a planta ficar pronta, começar a produzir. Por quê? Porque eles estão desenvolvendo aqui. E eles, ao desenvolverem carro aqui, eles não precisam pagar 35% de importação. Não precisam. Parou de importar. Tá? Né? Número 1. Número 2, as pessoas gostam de ler só o título e já sai falando. E não lê a matéria. Verdade. Então vamos lá. Primeiro que não é 35% numa paulada. Né? Vai ser gradativo até 2026. E não é só isso. Depende de quanto o carro você vender. Existe uma cota mínima. Então, só para você ter uma ideia, em números assim, que eu estava olhando, parece que num veículo elétrico, só 100% elétrico, você pode... a cota é 226 milhões de dólares, o que daria vezes 5, para fazer uma conta meio porca, vai, 1 bilhão e meio. Se até junho de 2024 você chegou nesse nível... continua zero. Sim. Então, aos que importam nesse... César, mas quanto dá 1 bilhão, 400 e tal? Se o Dolphin custa 150 mil, dá 10 mil Dolphin. Se ela vender, em vez de 10 mil, 9.999, está zerado de importação. E isso vai caindo gradativamente. Então tem toda uma tabela, não é chegar metendo o pé na porta, é gradual, em função do número de carros que você vende. Se você vende menos do que aquilo, você continua tendo o zero de importação. Tem um monte ainda de benefícios aí. Mas o que é importante entender é que este dinheiro, essa taxa de importação, ela é um dinheiro do Brasil. Sim. A gente, como brasileiro, porque o imposto é nosso, estamos dando para o veículo elétrico 35% do que todo mundo paga para poder importar um carro no Brasil. E vamos lembrar que Europa se protege, a China se protege, Estados Unidos se protege. Por que o Brasil não iria se proteger também? Mas o que acontece? Aí vem um discurso muito simplista. Nossa, eu ia pagar... Eu pago 300 mil no meu carro, com 30% agora, 35% ele vai para 400. Tá? Você está reclamando que você vai pagar 100 pau a mais. Acho que eu também reclamaria. Sim. Só que se eu olhar uma outra lógica, se a gente olhar uma outra face da moeda, quando você está comprando esse carro por 300 mil, você não está desempregando aqui no Brasil? Gente, nós temos uma série de indústrias de vários setores. A gente pode falar da parte de tecidos, né? Que sempre foi forte no Brasil, quebrou. Dá até dó. Verdade. Sapato, quebrou. Nós éramos fortes, né? Em vários outros setores. E essas fábricas só desempregaram. Só deixaram gente na rua. Por quê? E a gente deixou de comprar roupa? Não. A gente parou de comprar tecido? Nada a gente parou mudou de comprar no sapato? consumo, né? Mudou o perfil do consumo, mas não mudou o consumo. Continua consumindo igual. Porque vem muito... Porque as empresas quebraram, porque os produtos importados... eles vinham num preço subsidiado e muito mais barato que o consumidor, óbvio, até eu, qualquer um de nós aqui, não vamos ser hipócrita, você tem um produto brasileiro que custa 40, aí vem um produto de qualidade importado que custa 20, você vai comprar o de 20, é óbvio. Então, eu acho até que nós não teríamos que discutir por que o Brasil cobra 35%. Nós deveríamos cobrar o Brasil ser mais eficiente, né? Nós temos aí o custo Brasil, que ele é gigantesco. Eu não vou ficar aqui, não quero saber. O Brasil tinha que ser mais eficiente. Ele deveria produzir carro de maneira mais eficiente para poder competir com o mundo. E aí, o carro nacional ele é mais barato para você e para mim. O carro importado ele é mais barato para você e para mim. Só que no esquema que está, o carro elétrico, por exemplo, ele está sendo carro para poucos, para o nicho. Sim. Estamos tentando baratear o carro elétrico. Tá, mas você está me vindo com um carro com 150 mil? Joia. Só que o mesmo carro a combustão, que custa a mesma coisa que você, quando ele é importado, ele não paga 35% de imposto de importação. Nós precisamos resolver essa conta e fazer com que essas indústrias elas estejam realmente interessadas em produzir carro aqui no Brasil. Quer ver uma coisa? E a preço acessível. Né? Pega a visão. Tem uma coisa que eu não consigo entender. Os caras têm 35% de isenção de imposto. Bom, logo, um carro de 300 mil, né, ele deveria custar 400. Tudo bem? Isso explica porque teve algumas marcas que trouxeram o carro para o Brasil com esse imposto
E em dado momento, quando o carro não estava vendendo, me explica como é que um cara consegue tirar 60, 70, 80 mil do preço do carro para vender ele. Que mágica é essa? Porque ele tirou 70 mil, 60 mil, 80 mil do carro e está lucrando. Logo, o cara estava importando o carro com 35%, não estava repassando isso para o consumidor, o preço estava aqui em cima, e quando ele viu que o carro não estava vendendo, aí ele tinha uma gordura do tamanho do... O tal do se colar, colou. É isso mesmo. Vai que cola, entendeu? Porque não justifica o cara estar com um preço a 400 e não ver que está encalhado o produto, e aí ele consegue tirar 60, 70 mil reais do carro. E ainda vender com lucro. E vender com lucro. E ainda vender com lucro. Né? Tem alguma história mal contada aí. Porque o certo, se ele fosse dar o desconto, era cair de 300 para ali uns 250. Aí seria o correto, talvez. É o menos pior, né? Menos pior, né? Você entende? Você entende? E falando até disso, eu lembro, acho que 2011, 2012, eu estava fazendo um curso no Senai. E tava falando de lançar carro de 3 cilindros e tudo. E a intenção era o carro ser um carro de valor mais acessível. Na época, se eu não me engano, o carro popular custava em torno de uns 33, 34 mil reais. Acho que 2011, por aí. E falavam-se, a Volks vai lançar um carro 3 cilindros que vai custar até uns 20 mil reais, 18 mil reais. Que aí veio o Up. Só que quando o Up lançou, ele já lançou quase 40. Eu falei, tá vendo? A previsão já era. O que acontece aí, né? O carro popular morreu. Morreu por quê? Porque o carro popular é mais fácil você dizer o que ele não tinha do que o que ele tinha. Sim. O carro popular não tinha. Eu trabalhava na indústria exatamente nessa época. A gente testava carro sem barra estabilizadora. O negócio era deixar o carro pelado. Sem airbag, né? Sem ABS, não tinha nada. Airbag e ABS se transformou em algo obrigatório a partir de 2014. Mas antes disso, o carro não precisava ter nada. Então nós tínhamos de verdade carros aqui que eram muito perigosos sob o ponto de vista de segurança. Uhum. Puxa, você está falando disso daí, eu lembrei de um vídeo que ele postou. Tem certeza que você quer ser piloto de teste? E o cara batendo lá. O cara batendo, as árvores vindas, assim, entrando no carro, você fala assim, pô. Temos vaga, né? Temos vaga, Temos vaga. Então a gente dirigia essas carroças, porque era umas carroças. Era umas carroças. O carro era racional. Não existe café de graça. Para o carro ser barato, o cara vai ter que tirar um monte de coisa do carro. Depenar ele, né? Então, já na fabricação. Não, né? Se você tirar um componente bom, aí você coloca um componente mais ou menos. Se você tirar que a peça custe R$1 a menos, põe isso em 1000 carros. Põe isso em 100 mil carros. Sim. É bastante dinheiro. Bom, aí o que aconteceu? A legislação, ao longo do tempo, ela foi avançando em requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente. Então, o que aconteceu com o carro popular? Você precisou começar a pendurar no carro popular deformação programável, ou seja, trocar toda a parte de metalurgia e materiais que você tem. Isso custa dinheiro. Sim. Porque aquela metalurgia que está ali é do carro premium. Você precisou começar a colocar uma série de tecnologias como ABS, controle de tração, controle de estabilidade. Você começou a ter que ter um motor mais eficiente de emissões. Gente, nós aqui talvez somos de uma época que o carro fazia 3, 4, 5 km com litro. Hoje você tem carro que faz 16 km com litro. Para o meio ambiente, isso faz toda a diferença. Né? Então, essas exigências, né, de meio ambiente, essas exigências de segurança, fizeram com que nós tivéssemos que embarcar no carro tudo aquilo que você tinha no segmento premium, que você só tinha no segmento premium. Logo, o carro popular, ele se transformou no quê? No compacto premium. O compacto premium tem tudo que um carro premium tem, só que ele é um compacto. Então aí a conta não fecha. O carro vai ficando cada vez mais caro, porque para ele ser esse popular que você está falando, eu preciso tirar tudo. Sim. Aí vem uma legislação e me obriga a embarcar tudo nesse carro. Aí o preço vai indo para cima. Automaticamente. Então o carro popular desaparece. Ele sai de cena na medida em que eu tenho que ter um carro mais amigo do meio ambiente, com mais tecnologia, e mais seguro, cheio de tecnologia. E ele sai de cena. Legal. O governador de Minas, o Zema, fez um comentário falando sobre os carros elétricos, que desempregaria muita gente de muitos setores. Chegou a ver esse vídeo. O que você... Ele falou a verdade. Né? Ele falou a verdade. Ele falou assim, desemprega. Eu concordo, como? Ele falou a verdade. Ele desemprega, então vamos... Toda uma cadeia. Aquilo foi um corte.
né? E às vezes um corte tira de contexto, né? Uma entrevista de 2 horas. O que acontece? Se a gente faz como a BYD está fazendo, que é construir o carro no Brasil, aí nós temos uma outra configuração. O que é que ele está dizendo? Você só importar o carro elétrico, como que é o que acontece hoje, porque a gente não fabrica o carro elétrico, só fabrica alguns carros híbridos no Brasil, você cria com esses 35% de taxa de isenção de imposto, você cria uma competição desleal para o Brasil. E isso gera desemprego. Sem dúvida. Outra coisa que o pessoal não entende é que quando ele fala assim, um carro elétrico tem um custo de manutenção mais barato do que um carro a combustão, isso é uma meia verdade. Porque você, quando vai falar de custo de qualquer coisa, você tem que aplicar o TCO, né, que é o custo total de operação. É de quando ele nasceu até a hora que ele morreu. Tudo bem? Se você vai fazendo as manutenções periódicas do veículo a combustão, ele vai chegar, vamos colocar como hipótese, 1 milhão de quilômetros. Sim. E vai continuar rodando. Quando você vai comparar daqui até aqui, o carro elétrico, é verdade. Você gastou muito menos. Porque ele tem menos componentes, né? Quase não tem lubrificante. O que ele tem é um pouco de fluido, uma série de outras coisas, tal. Então é verdade que esse custo, ele é menor. Só que no final de 1 milhão de quilômetros, na hora que dá pau na bateria, você vai ter que jogar esse carro fora, praticamente. Enquanto o carro que você fez manutenção, ele continua com o seu valor e continua rodando. Hoje, com o celular, você conserta ou joga fora quando dá pau na bateria? Joga fora. Um Tesla, né? Pelo menos foi o que me chegou aí de uma postagem que eu tive. E uma pessoa postou lá dos Estados Unidos para mim. Falou assim, Tesla usado. É muito difícil o comércio, segundo ele. E você compra um carro com $30 mil, só que logo em seguida você tem um problema de bateria e a bateria custa algo em torno de $20, $25 mil. Sim. Que era o preço do carro. Então, a vida útil daquele carro vai até estão dizendo, né, que vai até 1 milhão de quilômetros. O que eu acho sensacional. Só que chegou a 1 milhão de quilômetros, ele acabou. Sendo que o teu carro a combustão, você foi fazendo aquela manutenção, ele continua rodando. E ele vai continuar rodando até quando? Verdade. Você entendeu? Não tem limite. Então né? tem que fazer essa conta. Uma outra coisa sobre essa história do carro ter uma manutenção menor, acho assim, todo mundo quer gastar menos. Mas vamos fazer a conta certa, do custo total da operação, número 1. Eu também quero gastar menos. Também quero chegar lá para fazer uma manutenção. Todo mundo Ninguém quer rasgar dinheiro. Não, ninguém quer rasgar dinheiro. Esse não é o problema. O que nós temos que entender é o seguinte, você tá gastando menos. Vamos lá, vou melhorar a minha colocação. Por qual motivo as pessoas compram carro elétrico? Porque ela acha que vai ter uma manutenção menor. Porque ela acha que ela vai gastar menos usando a rede. Ela só está preocupada com o bolso dela. Ponto. É isso. Ela não está nem aí para o meio ambiente. Porque ela sabe, se ela for uma pessoa informada, de que esse carro, embora o motor não carbonize, né, o motor não emita CO2, esse usa bateria e usa rede. Ele não está nem aí com o meio ambiente. Sim. Ele quer saber dos benefícios que ele tem de ter um carro elétrico. Até porque se você chegar num exemplo hipotético e esdrúxulo, se você chegar na pessoa e falar assim, o carro elétrico, você vai gastar menos usando a rede, aí você fala assim, a gasolina agora tá R$2 o litro. O cara volta para combustão no outro dia. Exato. Você tem que ter uma vantagem. Então, o tal do ESG, ele prega exatamente isso, né? Seja qual for a ação para melhorar o ecossistema, melhorar a parte de meio ambiente, ela tem que vir acompanhada de vantagens financeiras. Sim. Porque senão, né? Agora, eu, por exemplo, se você dissesse assim, eu tenho na minha casa um sistema fotovoltaico, eu tenho um carregador de 7,5 kW, porque toda hora tem um carro elétrico na casa. E o que acontece? O sistema fotovoltaico, ele não me ajuda só no carro elétrico, ele me ajuda na minha casa, né? Porque a gente gastava lá, sei lá, algo em torno de 700, 800 reais por mês de energia elétrica, ar-condicionado ligado e uma série de outras coisas. E eu já vou ter o payback deste investimento que eu fiz. Então, se você for parar para pensar, o meu estilo de vida hoje se encaixa num carro elétrico. Porque a energia que eu produzo, porque eu tenho uma usina, ela é através do sol. Então, eu estou tranquilo porque ela é limpa.
Exatamente. Eu tenho o carregador correto, eu não vou tacar fogo na minha casa e ele carrega mais rápido, 7 vezes e meio mais rápido que uma tomada. Beleza. Aí o que eu precisaria? A tomada certa, inclusive, né? Certo. A fiação certa, que a galera precisa saber que não é simplesmente pegar e espetar numa tomada comum que... Não, você pegar... E nem pegar aquele... Como que chama aquele carregador que as marcas mandam? Pois é, o cara traz esse... espeta aquilo na tomada, acha que é só pegar aquilo lá e espetar no carro. Exatamente. E tá tudo certo. Exatamente. Eu tenho um vizinho lá que ele colocou isso na parede. Eu cheguei pra ele e falei assim, você tá errado. Não é esse carregador. Eu sei o que eu tô fazendo. Então tá bom. Você Quer dizer, você quer ter o carro elétrico, mas você não quer se adequar a ele. É. Você não quer se adequar, porque aquilo ali é um carregador de emergência. Exato. Ele não é o carregador do dia a dia que você vai deixar o carro ligado a noite inteira. É isso mesmo. Você vai ter problemas com isso. Pois bem. Então, meu mundo, entre aspas, ele seria ideal. Mas veja, ter um sistema fotovoltaico igual o meu custou 70 conto. O carregador vai uns 8 pau no carregador. Sim. Olha o custo que você tem. Mas para esse, sabe, ponta do iceberg, o cara gasta esse negócio aí e fim de papo. Mas não é a realidade da maioria. Imagina, você mora num prédio. Não é popular. Na minha casa, o telhado é meu. Eu moro num condomínio de casa. Você mora num prédio, o telhado não é teu. Sim. Você não vai conseguir colocar um sistema fotovoltaico lá. Você vai ter que vir na rede. Vai ter que vir na Eu tô rede. com um caso aí de um amigo que eles compraram lá, todo mundo comprou e está nessa fase de entrar no apartamento e alguns querem o sistema elétrico e outros não. Que a esmagadora maioria não. Aí chegaram à conclusão de que 26 queriam. Para fazer a fiação correta para cada vaga de garagem, ficava 13 mil a fiação. Aí eles tomaram uma surpresa, que eles tinham que também colocar uma mini usina lá para poder gerar energia, porque não podia vir direto da rede. 500 pau. Nossa. A brincadeira já ficou clara. Quer ver uma outra coisa que eu acho engraçado? Não, assim, o Brasil não é para amador, né? Aí você vê os caras assim do vendendo. Apartamento super sustentável, com fazenda vaga elétrica para veículo elétrico. Tá, aí você pensa o quê? Que você vai comprar um apartamento, supondo que ele tenha 2 vagas de garagem, que pelo menos uma das vagas da sua vai ser elétrico. Não é isso que eles estão vendendo. Você tem lá 1 ou 2 vagas aleatórias para veículo elétrico. Se você tiver metade... Não precisa ser metade. Dos se moradores, você tiver 4 moradores que precisa carregar, você faz como? Já ferrou. Não, porque você vai carregar teu carro à noite. Eu também quero carregar meu carro à noite. Meu, se condomínio já tem treta por nada, imagina esse negócio. Mas o cara acha que comprou um apartamento com vaga para carro elétrico, que ele vai ter na garagem dele o carro elétrico. E não é bem por aí. E até porque as construtoras não querem investir nisso porque é custo. Então, cara, você que puxe lá seu fio, isso, aquilo. Só que quando você puxa só seu fio, tudo bem. Mas se todo mundo quiser puxar seu fio, por exemplo, Interlagos. Por que Interlagos não tem carregador de carro elétrico? Porque ele tem que montar uma subestação lá. Ele tem que ter uma subestação para veículo elétrico lá. Porque não é só chegar e ficar puxando o fio e puxar da rede. Puxa da rede, Não é tão simples assim. E a gente é tudo uma adaptação. Meu, acabou de cair árvore. Você já viu como são os postes? Exatamente. Um monte de fio passando, uma gataiada danada lá, é fio de telefonia, é fio de não sei o quê, é um tucho de fio desse tamanho. Aí me vem uma árvore, derruba. Em tese, a gente deveria, embora o Brasil, e isso é verdade, eu ouvi de um grande executivo de uma empresa de autopeças que ele falou assim, olha, o problema de sustentabilidade, falando de energia elétrica, não é um problema do Brasil. Isso é um problema da Europa, é um problema da China, é um problema dos Estados Unidos, que estão 40 anos atrás do Brasil. 80% vai para ser da energia que a gente produz, ela é sustentável. O Brasil vai muito bem, obrigado. Sim. O Brasil tem o etanol. No que se fala a sustentabilidade, quando o cara fala assim, nossa, o Brasil está atrás, né, dos países de primeiro mundo. Quando se fala de matriz energética, não. Nós damos aula para os caras. Quem está atrasado são eles. Ah, mas lá já tem carro elétrico. Tem, porque a urgência é deles. A urgência não é nossa. Nós temos outros BO para resolver. Contra o tempo, Nós temos outros problemas muito mais graves para resolver. O de energia elétrica, por exemplo, a gente tem que melhorar como a energia chega na casa da pessoa.
Verdade. Os postes deveriam estar tudo debaixo. Não deveria uma árvore cair e deixar 4, 5 dias as pessoas sem luz, como aconteceu em São Paulo, por exemplo. E não deixa meia dúzia de casa, né? A gente tá falando de 500 mil de pessoas, às vezes, sem luz. 500 mil sem luz. Então veja que até isso a gente deveria pensar nessa estrutura. Que é muito mais urgente para nós hoje isso do que... Agora, você mora no interior de São Paulo, num condomínio de luxo, que já é preparado, fotovoltaico. Mas aí eu volto a dizer, então vamos concordar, o carro elétrico desse segmento, dessa forma, foi feito para um nicho. Isso. E que vai chegar uma hora que ou você muda o carro elétrico para ele se transformar em algo mais popular, mais acessível, onde você não dependa da energia elétrica. Por exemplo, hidrogênio. Né? Vamos lá. Vamos melhorar a questão de meio ambiente? Quase 70% do combustível que a gente utiliza no Brasil é diesel. No transporte de carga e pessoas. Principalmente no transporte de carga. O Brasil ele é ruim de transporte marítimo. Verdade. Brasil, falando internamente. O Brasil é ruim, deficitário, quando a gente fala de transporte ferroviário. O Brasil gira sobre rodas, ok? E aí, quando você vai ver que 70% do combustível que a gente queima todo dia é o diesel, e se a gente realmente está afim de melhorar a questão do meio ambiente, nós deveríamos ter o quê? Caminhões elétricos. Ah, César, mas tem as iniciativas dos caminhões elétricos. Ok. Um caminhão elétrico custa 3 vezes mais do que um caminhão a diesel. Aí a conta para o transportador não fecha, número 1. Não bastasse ele custar 3 vezes mais, no Brasil, em 1.000 quilômetros você atravessa a Alemanha. Existem 20 Alemanhas dentro do Brasil. Verdade. Nossas extensões são muito maiores. Então, o que nós temos hoje na Europa? Caminhões que conseguem percorrer 500 quilômetros com uma carga levando 40 toneladas. 500 quilômetros no Brasil não é nada. Para você percorrer isso... dependendo do lugar, você não sai de São Paulo. Aí você fala assim, cara, e por que esse carro não anda 1.000 quilômetros? Porque para andar isso, eu já estou levando 5 toneladas de bateria. Para eu andar 1.000 quilômetros, eu precisava de 10 toneladas de bateria. Aí você tem um caminhão que, em vez de carregar carga, carrega bateria. Carrega bateria, verdade. Então, as baterias... Tá perdendo 10 toneladas que você poderia... E o ritmo rodoviário, ele não é um ritmo bom para o carro elétrico com bateria. O carro elétrico ele é bom aonde? No anda e para da cidade. Então, quando a gente vai ver aquelas regras lá, né, as normas de consumo, eles gostam muito de utilizar a norma chinesa. Por quê? Anda e para na cidade. No anda e para na cidade, ele pode andar 500 quilômetros. Mas se a tua rotina for estrada... 500 direto, né? Já não rola. Por isso o Inmetro pediu para gerar reparo nisso. E diminuir 30% daquilo que é declarado. Então, hoje o cara que fala que o carro anda 500 quilômetros, ele coloca lá, segundo norma X. Mas se ele colocar segundo norma do Inmetro, você tem que tirar 30%. Caraca. Então, vamos voltar à tal da cidade, à tal do caminhão. Aí eu vejo que nós temos 2 situações. Como eu disse, o IAA, onde eu estive lá em 2022, o pessoal falou, não, o diesel ainda vai ter vida longa. E vamos lembrar que o diesel hoje, em 2023, e o caminhão a diesel comercializado no Brasil hoje, 2023, ele é o Euro 6. Ou seja, você não tem mais escapamento e silencioso. O que você tem é um laboratório de análises químicas. Então, o caminhão hoje, comercializado hoje, você não pode mais comercializar o Euro 5, o Euro 4, não sei o quê, é um caminhão que polui muito pouco. Mesmo. Muito pouco comparado com os caminhões antigos. Só que olha que ironia. Quase 60%, 70% da nossa frota não é nem Euro 3. Então, como é que você deveria fazer? Esse caminhão Euro 6, ele não custa 3 vezes mais caro como o carro elétrico. Sim. Mas ele é mais caro. Se nós atuássemos numa renovação de frota, aquele cara que está andando com o caminhão que já está há 30 anos, 20 anos, Euro 3, abaixo de Euro 3, Euro nada, ele não é só Euro nada. Sim. Ele não tem nada de segurança, ele não tem freio ABS, ele não tem conforto, ele emite, ele quebra pra caramba. Teoricamente ele não deveria mais estar rodando. Não, ele é uma desgraça na mão do coitado do motorista.
Aí você faz um programa de renovação de frota. Para renovar a frota, você precisa de mais caminhão. Você precisa de gente trabalhando. Verdade. Você precisa dos sistemistas trabalhando. Você precisa das autopeças trabalhando. Você precisa fabricar mais caminhão. E aí fazer com que aquele coitadinho tenha acesso a um caminhão mais novo, mais seguro e que não polua. Exatamente. Já que 70%... Isso falando só de diesel. Aí você fala assim, César, mas nós temos que dar uma cortada no diesel. Por que investir no diesel se nós poderíamos... Então eu vou dar uma sugestão. Pega esse caminhão e em vez do motor a diesel, bota o motor elétrico. Só que não com bateria. Você vai colocar o hidrogênio. Vamos lá. 80 quilos, que dá quase 80 litros de hidrogênio líquido. Perceba que eu estou falando hidrogênio líquido. Não tem excesso bar de pressão no cilindro. 700 bar de pressão não tem. O hidrogênio ele pode ser líquido, o hidrogênio pode ser gasoso. No caso do líquido, ele só vai estar depositado ali dentro. 80 quilos de hidrogênio líquido substitui 500 quilos de diesel. Desculpa, 500 litros. 500 litros. Então vamos lá, o que são 500 litros? O caminhão moderno, não só mais eficiente, não o antigão. Como mais leve, né? Não estou nem falando do antigão. O antigão não consegue fazer 2 km com litro. Você que está assistindo a gente, que anda com o seu carrinho de passeio, ele faz quanto? 10? Você está reclamando? Um caminhão faz 2 km com litro. 2. A cada 2 km ele queima 1 litro de diesel. Que é o pior para a natureza quando a gente fala de um fóssil desgraçado. Eu acho a gasolina desgraçada para o meio ambiente. Eu acho o diesel desgraçado para o meio ambiente. Ninguém discute isso. Isso é mas só que quando a gente vai falar de motor a combustão, uma coisa é você queimar diesel, uma coisa é você queimar gasolina, outra coisa é você queimar etanol. Você não tem que ser contra o motor a combustão, você tem que ser contra o combustível fóssil, que é a gasolina e que é o diesel, tá bom? Vamos voltar naquele nosso raciocínio. 80 quilos de hidrogênio verde, um caminhão de 40 toneladas percorre 1.000 quilômetros. É isso. Quem percorre 1.000 quilômetros? Um caminhão a diesel com 500 litros de diesel. Quem percorre também 1.000 quilômetros? Um caminhão elétrico com bateria. Só que ele precisa de 10 toneladas de bateria. Aí, em vez de você puxar 40 toneladas, você tinha que estar puxando 50. Como lá tem o peso máximo na Europa 40, você vai ter que tirar 10 toneladas de carga. Sim. Não fecha a conta com bateria. Então qual é o caminho? O hidrogênio. E aí, para os que estão me ouvindo aqui e que adoram carros elétricos, eu não entendo por que algumas pessoas resistem ao hidrogênio. Se nós estamos falando do hidrogênio como solução para andar no veículo elétrico. Você não gosta do carro elétrico? Então por que não com o hidrogênio? Aí a gente vai ouvir algumas pessoas dizendo assim, cuidado, o hidrogênio. Mas como cuidar do hidrogênio, cara? Você não toma água. H2O. Hidrogênio está no nosso corpo. É uma das matérias com maior abundância que a gente tem na natureza, é o hidrogênio. Número 1. No teu corpo você tem hidrogênio, mas você não tem gasolina. No teu corpo você tem hidrogênio, mas você não tem, por exemplo, lítio. Sim. Aí o sujeito joga o discurso assim, sabe quantos bar de pressão vai num cilindro de um carro a hidrogênio? Eu falei, sei. 700 bar. E daí? É perigoso. Mas, brother, 60 num tanque de gasolina, com um motor que solta faísca e que para funcionar explode. E você está preocupado com hidrogênio. Não faz sentido. Não, 60,5 toneladas de bateria com lítio. E você está preocupado com o hidrogênio que você tem no sangue. E outra, o hidrogênio, como é que funciona? Um cilindro de qualquer coisa, ele tem que suportar 2,5 vezes a mais a carga máxima dele. Um hidrogênio do Mirai, que é com sob pressão, entra 700 bar de pressão ali. Só que aquele cilindro suporta 1.750. Um carro movido, por exemplo, a gás, são 200 bar de pressão dentro do cilindro de gás de um carro movido a GNV. Só que aquele cilindro suporta 550 bar de pressão. Então, o cilindro tem que suportar 2 vezes... Ah, César, mas outro dia saiu na internet e me explodiu todo o carro, me explodiu o posto. Claro, o cara me pega o bujão de casa, o GLV lá, o GLP, sei lá como chama aquilo lá, e bota lá. Sim. Aquilo vai explodir mesmo, porque ele não foi feito para ter 200 bar de pressão.
Então, quando o cara falha, quando o cara erra, quando ele faz alguma coisa errada, se tiver tudo dentro dos conforme a orientação técnica, isso, aquilo, cara, tá tudo bem. Mirai já existe. Até porque se a gente for falar o carro a gasolina que tem a faísca, você não vê carro explodindo aí. Não, eu vou fazer uma provocação aqui, e aí quem tiver aí na internet, porque eu não sei, vamos pesquisar. Pesquisem. Você já viu o carro elétrico pegar fogo? Não. Não, Já viu o carro elétrico pegar fogo? Já. No fogo. Assim, vídeo, tudo tá na internet. Já viu o carro elétrico pegar fogo? Tudo bem? Você já viu o carro a gasolina pegar fogo? Sim. Mirai tá há 3 anos. Você já viu algum Mirai ter problema? Não. Até agora. Se tiver, busquem na internet e entrega para nós. Até agora. E ela tem 700 bar de pressão no cilindro. Ué, e eu até agora não me vem notícia caso, né? de um Mirai que pegou fogo, de um Mirai que explodiu, né? de um Mirai que mandou alguém para a estratosfera. Não tem. Mas vou fazer aquela analogia de novo. Por que você está preocupado com o hidrogênio que você tem no corpo, que você bebe na água e os cambal, dos 700 bar de pressão, se for a gás? Se você senta num tanque de gasolina com um carro que solta faísca e que explode para funcionar. Você senta em cima de uma bateria que tem 500 quilos com lítio. Lítio é um dos metais mais preciosos que a gente tem, um dos mais leves e um dos mais flexíveis, e ele entra em combustão na presença do ar e da água. Você senta em cima daquilo e você está preocupado com o hidrogênio. Não dá para explicar, né? Não dá para explicar, exatamente. Ó, vamos lá. O Brasil... Desculpa, tirei um negócio. Mas também caiu. O Brasil tem uma história muito interessante. Eu estive com a ministra de Minas da Alemanha. Caraca. Eu estive. Eu não estou falando assim, eu li na internet. Não. Você foi lá? Não foi, ninguém me mandou no grupo do WhatsApp. Eu estava lá porque eu fui participar do recorde de um caminhão. Isso que eu estou falando do caminhão. Olha. Isso que eu estou falando do caminhão. Eu estava lá. Você presenciou. Eu estava lá. Vamos lá. Quando eu falo do carro elétrico, desculpa, eu vou ter que dar uma carteirada aqui. Porque é natural na internet, eu acho legítimo, as pessoas não sabem quem você é. Então eles falam que você é um Zé Ruela, eles falam que você é o quê, você não sabe de nada. Você está falando isso porque você está ganhando dinheiro. Sim. Quando na verdade, gente, se eu tivesse apoiando o carro elétrico, eu estaria rico. Exato. Falar o que eu falo do carro elétrico, eu só tomo prejuízo. Exato. Eu não estou ganhando dinheiro. Pelo contrário, eu estou deixando de ganhar dinheiro. Mas vou dormir com a minha cabeça tranquila. Certo, né? Mas aí o que acontece? Os aventureiros de plantão, até para falar de você, eu primeiro precisava saber quem você é. Sim. 35 anos atuando na área de pesquisa e desenvolvimento da indústria automotiva. Quando eu falo do carro elétrico, é porque eu testo o carro elétrico. Então, se eu começar a contar minhas histórias tristes aqui, de colegas da imprensa que ficaram no meio do caminho, do cara falar assim, pega um Uber e vem embora e larga o carro aí, porque nem carregador a porra do carro tem. Puta. Se a gente começar, e a gente testa, então a gente não quer que o consumidor passe por isso. E a nossa crítica tem por objetivo acabar com... Não, a gente tem como objetivo melhorar. As críticas, elas vêm para fazer com que, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar isso. E o carro elétrico está melhorando. Pois bem, o fato deles procurarem alternativas é porque não estão conseguindo chegar numa bateria Blaster Master, não conseguindo chegar no sistema de carregamento Blaster Master, e ainda melhorou muito comparado com o passado, eu reconheço. Pois bem, então, esse caminhão que eu acabei de comentar, eu não li na internet. Eu estava lá. Eu vi. Eu toquei no caminhão. Eu percorri junto os 1.047 quilômetros. Caramba. Quando eu falo da célula de hidrogênio, onde você pode usar o etanol para que o etanol entre numa célula de combustível e se transforme em eletricidade para tocar o motor elétrico, eu andei nesse carro em 2015. Estou falando de coisas que são factíveis. E outra coisa, se a gente falando de célula de etanol, já tem uma estrutura pronta, né? Sim. Exato. Não precisa construir uma estrutura para atender a demanda. Para você ter uma ideia, no Brasil, né? Então tem todo um consórcio aí entre Raizen, Shell, Unicamp, USP, Toyota, aquela coisa toda. Olha que bagulho legal. O hidrogênio você pode reformá-lo de 2 formas. Se você no carro tiver o que a gente chama de uma célula PEM, que é o que tem o Mirai, o reformar o etanol, por exemplo, em hidrogênio, gás, acontece fora.
Então é a mesma coisa que você entrar num posto e você vai encher o seu tanque, seja de gasolina, seja de diesel, seja de GNV. É a mesma coisa, você vai espetar lá. E o que vai acontecer? 40 litros de etanol se transformam em 7 quilos de hidrogênio. Então veja, você já tem um ganho de peso gigante. Legal. Porque 40 quilos se transformam em 40 litros, que vai dar quase 40 quilos, Sim. se transformam em 7 quilos de hidrogênio verde. E aí ele entra nesse cilindro, tudo bem? No processo em que ele se transforma em eletricidade através da célula PEM, vai gerar um resíduo, água. Que vai ser Ele expurga água, faz xixi, igual cachorrinho assim, água. E toca o motor elétrico. Quanto rende? Se fosse um carro a etanol, a combustão, 40 litros, num carro que faz 10 km com litros, seria 400 km. Sim. O Mirai, transformando 40 litros de etanol em 7 quilos de hidrogênio gasoso, anda 700 km. Caramba. Aí você pensa assim, quanto custa? Que essa é uma outra provocação. Quanto custa? Se o hidrogênio custar mais caro do que o etanol, a conta que você tem que fazer não é quanto ele está na bomba. É até onde vai. R$4 de etanol vai te levar 400 metros, 400 quilômetros. Quanto custa o hidrogênio? Custa mais caro. Custa, eu falei R$4, ele custa 7, mas ele te leva 700. Sim. Quando você vai fazer a conta, é o mesmo preço. Quer ver onde o pessoal se confunde? No carro elétrico. Se você pegar hoje e abastecer o carro elétrico em qualquer posto que tenha carregamento aqui, você vai estar pagando mais ou menos R$2 o quilowatt-hora. Ponto. Aí você fala assim, nossa, eu estou pagando só R$2 o quilowatt-horas. Você olha no papelzinho que você pagou e fala, nossa, R$140. A bateria está carregada. Se eu tivesse enchido de gasolina, eu teria gastado 300. Você fala, nossa, economizei R$150. Não. Essa tua bateria anda 300 quilômetros. Tem que ver a autonomia, né? O carro a gasolina anda 600. Logo, o preço de você abastecer o carro a eletricidade e gasolina é o mesmo. É o mesmo. Não, as pessoas elas fazem conta, elas são muito simplistas. Custa 2, custa 4. Deu 150, se fosse aqui dava 300. Só que quando você chegar aqui nos 300 quilômetros, você vai ter que abastecer de novo. Esse aqui continua andando. Sim. Eu, particularmente, tenho 5 anos, mais ou menos, que eu só abasteço com etanol. Não sei o que é gasolina. Sim, olha, lá em casa... E vou falar pra você, pra mim anda igual a gasolina. Se eu coloco gasolina, eu vou rodar talvez 80 quilômetros a mais, que não vai fazer a diferença. E você deu uma ótima oportunidade aqui de a gente discutir. Vocês conversam com muitos mecânicos aqui, sim, gente boa pra caramba e tal. E eu queria levantar uma polêmica aqui. Tem muitos mecânicos, e eu não quero aqui discutir, eu tenho certeza que são profissionais extremamente qualificados, mas é gozado. Você, quando tem um problema na gasolina, você reconhece que a gasolina é adulterada. Sim. Você fala, isso está acontecendo no motor a gasolina porque o pessoal adultera a gasolina. Por que quando dá problema no etanol, você não para pensar de que muitos carros estão colocando o etanol adulterado e que o problema não é o etanol? Mas, ó, a gente gravou esses dias, né? Hein? E eu comentei isso. Eu fui em São Bernardo, saí de São José, fui para São Bernardo, vim para São Paulo, voltei. Pô, gastei um combustível danado. Falei, pô, vou escolher um posto bom de referência, bandeira, né? De bandeira para abastecer. Eu falei, pô, vou parar num BR. Pô, como que eu vou imaginar que um BR vai estar com álcool adulterado? Cara, mandei encher. Completa. Beleza. Uns R$140. Completei. O carro ficou falhando. Eu fiquei uns 2 dias pra torrar. Comecei a ir pra lugar longe. Falei, preciso tirar isso aqui. Preciso tirar logo isso aqui pra poder colocar um combustível decente, ou do posto que eu sou acostumado a abastecer. E começou a falhar o carro. Depois tive que pôr produtos até da Rua Dix pra limpar o bico. Sim. Tive que fazer algumas coisas pra poder
parar de falhar o carro. Sim, eu vejo que algumas pessoas, eu até Isso acho, é etanol. assim como o carro a gasolina dá uns BOs, enfim, assim como também o etanol dá os seus BOs, mas a gente tem um combustível que ele, por exemplo, carboniza muito menos. Sim, né? sim. Como é que ele trabalha com essas novas injeções, a injeção direta, por exemplo, né, que tem uma pressão bem maior, uma exigência bem maior. O lubrificante que você está utilizando também, isso vai fazer toda a diferença. Enfim, se você está usando, no caso, por exemplo, das correias mergulhadas em banhada a óleo. Pô, aquilo ali você tem Teflon naquela correia e você tem Kevlar. Se você não usar o óleo com o pacote de aditivos correto, uma correia que deveria durar 120 mil, ela vai começar a soltar pedaço de Teflon e pedaço de Kevlar. No caso do Onix, por exemplo, o Kevlar está indo, né, como penugem para a válvula, que acaba dando problema no freio. Entre quebra da própria correia e daí por diante. Então, os motores modernos hoje, com tudo isso que a gente quer, que eles sejam mais econômicos, mais não sei o quê, eu diria que o lubrificante é tão importante para o carro como o sangue é para o nosso corpo. Concordo Dependendo plenamente. do sangue que você tem, se você precisar de uma transfusão, você não pode colocar um outro sangue. Você vai entrar em choque anifilático. A mesma coisa acontece com o carro hoje. Por isso que a gente fala tanto, não complete o óleo. Por quê? Você não sabe se aquele óleo que você vai colocar é o óleo da mesma especificação daquele que está rodando. Sim. Era melhor você antecipar a troca e troca tudo. Mas troca por qual? Por lubrificante especificado. E as pessoas acham que a especificação, mas ele era 0W20. 0W20 é o básico. Você tem que ver o pacote de aditivos. Sim. É isso aí. E é isso que acaba dando problema. E às vezes quando você usa o etanol ou a gasolina. Mas eu acho que algumas das reclamações que existem, lógico que não são todas, né? E não estou aqui criticando quem... Mas eu vejo que as pessoas, elas reconhecem o dano no carro por combustível adulterado, mas torce o nariz para o combustível. Não reconhecem que também o etanol é adulterado e que é isto que gera problema nos carros, a etanol. Não o etanol, mas o etanol adulterado. Exatamente. O etanol adulterado.